Jesus ou Yeshua? Para muita gente, são só duas formas de dizer o mesmo nome. Mas, e se não fossem? E se, na verdade, representassem duas figuras completamente diferentes? Hoje, a gente vai mergulhar numa análise fascinante que defende exatamente isso, mostrando um contraste que, olha, é surpreendente entre o Jesus que conhecemos da tradição e o Yeshua do seu contexto hebraico original. Então, a pergunta que fica no ar é essa: o que tem num nome? A análise que a gente vai explorar hoje, do autor Azarias Ben Eliyahu, argumenta que a diferença vai muito, mas muito além do som. Ela mexe com a própria identidade, com a missão e com o legado de uma das figuras mais importantes da história. Vamos ver como esse argumento é construído passo a passo. Para a gente conseguir desvendar essa perspectiva, vamos seguir um roteiro bem claro. Primeiro, a gente começa pela origem dos nomes. Depois, a gente mergulha no choque de culturas. Em seguida, a gente vai ver a visão sobre a lei judaica, a Torá. Daí, a natureza do indivíduo e, por fim, como tudo isso resulta em dois legados que, segundo essa linha de pensamento, são totalmente diferentes. Tudo começa pelo básico, né? O nome. De um lado, Jesus, que todo mundo conhece, do outro, Yeshua, a forma original em hebraico. E é exatamente aqui que a análise começa a desenhar a primeira grande linha de separação, defendendo que essa pequena diferença já nos coloca em dois universos culturais bem distintos. E é aqui que a coisa começa a ficar interessante. O nome Jesus vem do grego Iesous. O autor aponta que alguns estudos críticos levantam a possibilidade de associações com tradições pagãs. Agora, em total contraste, Yeshua é um nome 100% hebraico, uma forma curta de Yehoshua, e o significado é direto, sem rodeios. YHH é salvação. Isso já conecta a figura diretamente à identidade e à aliança do Deus de Israel. E o autor não tira isso do nada. Ele ancora essa ideia numa passagem bíblica que é fundamental. Repara só, o nome Yeshua aqui não é só um nome, é praticamente uma descrição da missão, salvar o povo das transgressões contra a Torá. Para a fonte, essa conexão é a base para entender a figura no seu contexto original hebraico. Bom, a partir daqui, a diferença vai ficando cada vez mais profunda. A gente sai do nome e entra no ambiente cultural e histórico. A questão que a análise levanta é a seguinte: estamos falando de uma figura que foi moldada pela cultura greco-romana ou de um judeu autêntico do primeiro século? E o contraste apresentado aqui é gritante. A figura de Jesus, nessa perspectiva, é associada a divindades solares como o Sol Invictus, principalmente por causa da data de 25 de dezembro. Já o Yeshua da análise é colocado como um judeu da tribo de Judá, cujo nascimento, com base em pistas do texto bíblico, teria sido durante a festa judaica de Sukkot, a festa dos tabernáculos lá para setembro ou outubro. E para a gente entender o peso desse argumento, a gente precisa saber quem era esse tal de Sol Invictus. Bom, ele era o Sol Invicto, uma divindade romana super popular, e o principal festival em sua homenagem acontecia, olha só que coincidência, em 25 de dezembro, para marcar o solstício de inverno no hemisfério norte. E para reforçar essa conexão, a fonte traz uma citação histórica que é sinceramente impressionante. O próprio Papa Leão I, lá no século V, reclamava que até os cristãos da época ainda tinham o costume de se curvar para o sol antes de entrar na basílica. Essa seria uma evidência da forte influência desses cultos solares no cristianismo que estava nascendo. E a comparação não para por aí. Ela continua nas práticas de adoração. De um lado, a gente tem a observância do domingo, que em latim é Dies Solis, o dia do sol, e celebrações como o Natal. Do outro, a gente teria a observância do Shabat, o sábado, e a celebração das festas bíblicas que estão na Torá, como a Pesach, que é a Páscoa judaica. Agora, a gente chega num ponto teológico que é o coração da análise, a relação com a lei judaica, a Torá. A grande questão aqui é: a missão dele era acabar com a lei ou mostrar o caminho para vivê-la plenamente? Mas antes da gente seguir, só para todo mundo estar na mesma página. O que é a Torá? São os 5 primeiros livros da Bíblia hebraica. E não é só um livro de leis, não. É a base da aliança, da identidade e do modo de vida do povo judeu. E aqui, a análise apresenta um dos contrastes mais radicais. De um lado, a visão mais tradicional de que Jesus aboliu a Torá. E do outro, a imagem de Yeshua, que não só teria vivido em total obediência a ela, mas a teria ensinado como caminho a ser seguido. São duas visões que o autor considera impossíveis de reconciliar. E para sustentar essa segunda visão, o autor usa esta passagem, que é chave.
Nela, o próprio personagem diz que não veio para destruir a lei, mas para dar-lhe um sentido completo, ou, como em outras traduções, cumprir. A interpretação exata dessa frase é até hoje o centro de um debate teológico gigantesco. Vamos avançar para outra dimensão dessa análise que também é fascinante: a natureza do próprio indivíduo. A questão que a fonte coloca é: estamos falando de uma divindade ou de um ser humano que servia a uma? Olha, essa tabela resume bem as diferenças. A visão trinitária, que é uma doutrina central em muitas igrejas, define Jesus como Deus Filho, parte da Trindade. Nessa visão, os milagres vêm da sua própria autoridade divina. Já na perspectiva de Yeshua apresentada na fonte, ele seria totalmente humano, um servo, e os milagres que ele realizava vinham pelo poder e pela permissão do Pai. E para apoiar essa ideia do servo humano, a fonte cita esta passagem, onde a figura declara de forma bem explícita: meu pai é maior do que eu. Para o autor, essa é uma afirmação clara de que há uma subordinação e não uma igualdade divina. A análise vai até nos detalhes da vida familiar, apontando outra diferença. Enquanto a tradição em torno de Jesus muitas vezes o apresenta como filho único, a fonte faz questão de destacar que os evangelhos mencionam, com todas as letras, que ele tinha irmãos, citando até os nomes deles, e também irmãs, descrevendo Yeshua como parte de uma família comum daquela época. E agora a gente chega na nossa última sessão. É aqui que vamos juntar todas essas peças para entender os dois legados completamente distintos que surgem a partir dessa análise comparativa. No fim das contas, a fonte nos deixa com estes dois retratos. De um lado, a figura de Jesus, que, segundo o autor, foi reinterpretada ao longo do tempo através de lentes culturais greco-romanas e de doutrinas que vieram depois. Do outro lado, a figura de Yeshua, o Messias judeu, que seria inseparável do seu povo, da sua cultura e da sua lei, a Torá. E aqui a gente tem a conclusão do próprio autor, Azarias ben Eliyahu. Ele diz que o objetivo de mostrar esse contraste todo é nos levar a uma reflexão sobre o que significa ser fiel às escrituras originais e qual seria, então, a verdadeira identidade do Messias de Israel. E olha, o que a gente viu aqui foi só um resumo, viu? Na análise completa, o autor chega a detalhar 15 pontos de contraste para construir o argumento dele, o que mostra a profundidade dessa linha de pensamento. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final, uma pergunta muito maior. Independentemente de concordar ou não com a análise, ela nos força a pensar: como é que a cultura, a tradução e a passagem do tempo conseguem moldar a identidade de figuras e ideias históricas? É uma reflexão que vai muito, muito além de um único nó.